uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação, meu amigo, minha amiga, seja muito, mas muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só, aquele que é o melhor debate teológico da televisão brasileira, sempre uma alegria, um privilégio poder dividir esses momentos com você, que curtem o programa, que gosta de assistir, de acompanhar e mais do que isso, que gosta de debater, né, de repercutir os temas que são tratados aqui. Por isso, seja muito bem-vindo, tá bom? É exatamente disso que a gente gosta. E é esse o nosso objetivo, levar até você uma reflexão que te instigue, que te faça pensar, que te provoque, para que você, a partir disso, busque esse conhecimento, leia, estude, pesquise e aí sim dê as suas respostas às perguntas que nós colocamos aqui todas as noites. Fique à vontade, mais uma edição preparada com muito carinho para você. Aliás, vou colocar aqui também na tela ó, o meu perfil do Instagram, @zeca_pereira. Chega por lá para a gente poder conversar também, falar um pouquinho de teologia, para você ter acesso a um pouquinho dos bastidores do programa. Sempre que possível, coloco algum material lá também e lá a gente consegue conversar mais à vontade, tá bom? Recebo muita mensagem, muito carinho dos telespectadores. Obrigado, viu, pela audiência. Além, obviamente, de receber algumas cobranças. Poxa, por que tá assim? Por que fez isso? Por que fez aquilo? Vamos lá que a gente conversa também. É muito bacana receber esse contato de você que acompanha e curte o Vejam Só, tá bom? Vou apresentar os meus convidados e, na sequência, nós vamos colocar o tema aí que nós vamos conversar na noite de hoje, tá bom? É com muita alegria que o Vejam Só recebe nesta oportunidade o apóstolo Heleno Bezerra. Ele que é da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Apostólico da Restauração. Apóstolo Heleno, obrigado, meu irmão, de novo pelo carinho em aceitar o nosso convite, está aqui no Vejam Só. É sempre uma alegria recebê-lo. Prazer é meu, Zeca. Fico feliz sempre que posso estar aqui e compartilhar e debater. Isso faz parte, é muito bom, é muito saudável. Que Deus abençoe. Amém. Sem dúvida, faz parte, né, do avanço do conhecimento, do crescimento intelectual. Mas o apóstolo Heleno, além do conhecimento, ele traz muita alegria para o programa também. Glória, isso é bem. Os bastidores ficam super animados, a gente dá risada, se diverte. Pastor Vilmar, cuidado que ele engana, viu? Que depois ele vem pra cima, mas fora do debate é uma bênção. Não. É que a alegria, a alegria do coração aformoseia o rosto, é por isso. Aí, boa, é isso aí. Mas é isso mesmo. Apóstolo, vou pedir pro irmão começar com as informações da igreja pra gente, pra quem nos assiste, o endereço, os dias e horários ali das programações também, por favor. Eu sou pastor da Assembleia de Deus, Ministério Apostólico da Restauração. Nosso endereço é ali na Vila Formosa, Rua Osvaldo Arouca, 213. Nossas atividades são às terças, o ensino, quinta, noite de vitória e domingo, culto da família. Durante a semana, né, terça e quinta, às 20 horas, domingo, às 18h30. Estamos ali há algum tempo, em plena pandemia mudamos, mas vencemos e estamos de pé em nome do Senhor Jesus. Amém, ótimo. Então, as informações, nós vamos deixar os contatos do apóstolo Heleno lá no nosso perfil do Instagram também e durante o programa eles vão aparecer. Mas se você não anotou, perdeu, não deu tempo, fica tranquilo. Vai lá no @programa Vejam Só, vai estar tudo à sua disposição lá para você localizar e entrar em contato com o irmão para falar sobre o tema, tirar dúvidas ou, se quiser, outras informações da igreja também, tá certo? De novo, obrigado, meu irmão, pelo carinho com o Vejam Só. E o Vejam Só recebe também o pastor Vilmar Sareta, aquele que é ministro da Primeira Igreja Batista de Primavera. Pastor Vilmar, obrigado, meu irmão, pelo carinho, aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado, Zeca. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui novamente para glorificarmos ao Senhor e conversarmos um pouco acerca da Palavra de Deus nesse tema tão pertinente, né? Quero louvar a Deus pela tua vida, Amém. A vida do apóstolo Heleno também. Quero deixar um abraço aqui para a Angélica, nossa produtora, pelo convite. Deixar um abraço aqui pela minha esposa, minha filha, nossa filha Mariana, nosso sobrinho Bruno, que estão aqui. Também gostaria de fazer uma menção aqui à minha filha que está no Paraná, com o Perilo, seu esposo, o netinho que nasceu recentemente, o Heitor. Estamos bastante alegres. Quero deixar também uma menção, um abraço aqui para os nossos queridos aí da Igreja Batista de Primavera, os irmãos e irmãs, os pastores lá do Seminário Batista Teológico MISPA. E louvar a Deus por estarmos juntos aqui para glorificarmos a Deus. Também agradeço a Deus pela nossa família, que é bastante amorosa, está sempre orando por nós. Amém. Pastor,
Agradecer também a família que eu acompanho aqui também, né? Que faz a nossa plateia aqui, né? Deixa o nosso estúdio mais animado, né? Glória Então a gente fica sozinho aqui, né? Fica até meio acuado. Tem nossa plateia hoje também. Pastor Vilmar, vou pedir pro irmão, então, passar o endereço da igreja pra gente também, por favor. Primeira Igreja Batista de Primavera fica na Rua Frutuoso Barbosa, número 138, no Jardim Primavera, ali próximo ao Autódromo de Interlagos. E nossos cultos públicos são às quartas-feiras, às 19h30. Domingo de manhã, às 8h30, nós temos a Escola Bíblica, às 10h o culto. E às 18h30 também temos o culto. Boa, também as informações da igreja. O contato do pastor Vilmar também vai estar à sua disposição, tá bom? Durante o programa e lá no nosso perfil do Instagram. Chega por lá que você localiza. De novo, meu irmão, obrigado, viu? Obrigado. Pelo carinho. Muito bacana recebê-lo aqui também. Ó, pra gente começar, eu vou colocar o texto base que nós vamos estudar na noite de hoje. Está lá no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 10, no versículo 18. O evangelista registra aqui, então, uma fala de Jesus. Ele fala o seguinte... E ele respondeu, né? O mestre respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago, como um raio. E é exatamente essa a nossa dúvida. Por que Jesus fez esta afirmação aos seus discípulos? O que o mestre estava querendo dizer? Qual que era a intenção dele? Será que Jesus estava apontando para algum evento que acontecia, que aconteceu, que irá acontecer? Que tipo de aplicação prática isso tem na nossa vida? Ou, de repente, que aplicação teológica, que ensino teológico podemos tirar desta passagem também? E essa é a nossa pergunta. Por que o Senhor Jesus falou ou afirmou que viu Satanás caindo do céu? Eu vou começar pegando a opinião inicial dos meus convidados. Eles vão ter a oportunidade de responder a nossa pergunta tema. E aí, na sequência, eu vou abrir a oportunidade para você que me assiste participar também. E aí, depois, nós vamos aprofundando as observações que os convidados irão fazer nesta oportunidade. Apóstolo Heleno, vou começar com o irmão. Como é que o irmão responde a nossa pergunta tema? Por que Jesus disse ou afirmou, né, ter visto Satanás caindo do céu como um raio? Olha, Zeca, eu enxergo nesse texto a questão do exercício de poder. Assim como a gente vai ver em outras menções essa queda do adversário, nós vamos ver aí que Jesus está fazendo uma referência ao fato de, até então, ele tinha certo domínio e poder sobre as nações, sobre os povos, sobre as pessoas. E no momento em que os discípulos estão indo naquela comissão e agindo, curando, libertando, ele vê mais uma vez a queda do poderio de Satanás. Então, essa referência que eu vejo Satanás como que havia caído, né? Essa coisa de ele já não está mais com toda a autoridade e poder que ele vinha exercendo até então, quando da chegada de Jesus. Dá para afirmar que seria uma linguagem figurada, então, que Jesus está... Olha, Zeca, é que quando nós pensamos em mundo espiritual, a gente tem que entender que no mundo espiritual não é cronológico. Ok. Então, essa não cronologia do tempo espiritual é uma queda que aconteceu, mas ela pode ser vista em determinados momentos. Boa. Pastor Vilmar, quero ouvir a visão do irmão também. Como é que o irmão responde à nossa pergunta? Por que o mestre fez essa afirmação de ver, né, ou de ter visto Satanás caindo? Sim. Gostaria de ponderar inicialmente que Jesus Cristo é o grande eu sou. O apóstolo João, no Evangelho de João, no capítulo 1, vai dizer nos versículos 1 a 3, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez, e que Jesus Cristo é Deus, está explícito aí nesse capítulo em várias passagens, em vários versículos. Então, a primeira questão-chave é que Jesus Cristo é Deus, ele vê todas as coisas pela perspectiva da eternidade. Ele estava dizendo aos apóstolos, aos discípulos aqui no caso, os apóstolos 72, que ele não é simplesmente o homem que eles estão vendo, mas ele é homem e é Deus. E ele viu Satanás cair. Aí, esse contexto do Lucas capítulo 10
Jesus Cristo está alertando aos discípulos, dizendo da dureza de coração de Cafarnaum, da soberba de Cafarnaum, de Corazim, de Betsaida, cidades que viram maravilhas e que, entretanto, não se converteram, porque elas eram, além de incrédulas, muito orgulhosas. E quando os discípulos voltam, eles voltam cheios de alegria, e isso é maravilhoso, mas também eles dizem, olha, Senhor, pelo teu nome até os espíritos, até os demônios se nos submetem. E aí, esse nos submetem, Cristo deu uma leitura no coração deles de que eles haviam subido um pouquinho mais o tom e que a humildade precede a exaltação, mas que ali talvez estivesse a altivez, a arrogância. E aí, então, onde a altivez está, já está o caminho da ruína, da queda. E ele faz a menção da queda de Satanás. Então, é evidente que lá em Tiago, lá em 1 Timóteo 3, também vai ter essa menção de que Satanás caiu por conta da sua arrogância, por conta do seu orgulho. E é em cima dessa questão que eu penso que o Senhor dos Exércitos, Jesus Cristo, o grande Deus, alertou os discípulos, olha, ok, eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, toda a força do inimigo e tal, mas cuidado, então, há um cuidado ali. Eu vi Satanás caindo, ele é uma estrela cadente, ele é como qualquer meteoro que cai, ele já está em fase de extinção, ele está perdendo suas últimas energias. Essa ideia do meteoro, essa ideia da estrela cadente é muito interessante, essa ideia de raio caindo, porque o raio, quando está caindo, ele chega e ele consegue quebrar algumas coisas, consegue matar, consegue destruir algumas coisas, mas depois ele é extinto, né? Satanás não vai ser extinto, mas Satanás vai sempre mais perdendo o poder. E aí, como o apóstolo mencionou também, à medida que o evangelho vai sendo expandido, porque Cristo é o grande Senhor do evangelho, é óbvio que o pouco poderio que Deus já havia permitido a Satanás está sendo reduzido, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Então, na visão do irmão, é um alerta de Jesus, usando como referência a queda de Satanás. Não é uma cena que ele estava vendo ali no momento. Não, ele não estava vendo no momento, claro, não. Essa cena aconteceu. E alguns acham que ela aconteceu do capítulo 1 ao capítulo 3 de Gênesis. Eu não vou afirmar isso, mas seja como for, a verdade é que Jesus Cristo é o Senhor da eternidade. Ele vê, como o apóstolo mencionou aqui também, fora e dentro do tempo. O tempo para ele é um intervalo muito minúsculo. Não. A questão é usar o episódio como um alerta para os discípulos. Bacana. Antes da gente continuar aqui a conversa, deixa eu abrir a oportunidade para você que nos assiste participar também. E você faz toda a interação com o Vejam Só no nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só. Acessa lá, você vai ver e ficar sabendo dos temas que nós vamos tratar, os convidados que nós vamos receber, os contatos dos convidados, as enquetes. Você manda foto para participar aqui dos sorteios também. Tudo lá pelo nosso perfil do Instagram e pelo Facebook também. Então, você fique à vontade. A enquete que nós colocamos lá é a seguinte: Satanás já caiu do céu ou ainda cairá? E aí nós colocamos ali as duas referências. Uma do texto de Lucas, que é o que nós estamos tratando, né? E outra referência do livro de Apocalipse, está aí 12:9 também. Então, você pode escolher. Olha, já caiu ou ainda cairá. Escolha uma das opções, vote na opção e na postagem seguinte você comenta. Olha, eu acho que já caiu por conta disso, disso, disso. Não, ele cairá por conta daquilo, daquilo outro. Escolha a opção, tá bom? E justifique pra gente. Nós vamos colocar aqui durante o debate as suas observações também, tá bom? Eu vou começar com a resposta da nossa enquete aqui também, Helena. Por favor, como é que você responderia a nossa enquete? Já caiu ou cairá ainda? Olha, a eternidade, entender esse princípio da eternidade paralela à cronologia humana é complicado para a nossa cabeça. Então, essa queda de Satanás, ela acontece, para mim, antes de Gênesis 1:2. Já discuti isso aqui no programa. Ele que tirou a ordem do mundo. Isso. E, consequentemente, a ideia de eternidade, ela caminha paralela à ideia de cronologia temporal. Então, a queda de Satanás, seu poder, sua autoridade, foi desde lá.
Desde lá, no entanto, nós vamos entender que, se a gente pega Efésios, Colossenses, nós vamos identificar ali uma ordem hierárquica que ainda exerce poderes, domínios nas regiões celestiais. Então, o grande problema é entender se está falando dos céus enquanto a morada do Altíssimo, os céus enquanto, vamos dizer, os céus enquanto o lugar espiritual, as regiões celestiais. Então, hoje, se nós dissermos Satanás, o seu poder, o seu perfil, a sua ideologia, ela transita no mundo espiritual. E ali existe os principados, as potestades, os tronos, os domínios, os governadores, os poderes espirituais da maldade estão ali agindo segundo a mesma força, segundo o mesmo poder de Satanás. Então, todas as vezes que uma determinada região perde, né, é como a queda de Satanás. É o exemplo daquele terreno de Gadara, muito questionado, mas ali existia um domínio. Existia uma região dominada por poderes que foi preciso ser tirado esse poder, quebrada essa autoridade, e é como, mais uma vez, a sua queda, a queda do seu trono, do seu poder, do seu domínio sobre uma determinada região. Então, todas as vezes que isso acontece no nosso mundo, é uma referência da queda única que Satanás viveu e que é mencionada, quer dizer, não é mencionada, ela pode ser percebida ali em Gênesis 1, entre 1 e 2, e depois nós vamos ver em Isaías, quando através da figura, né, daquele rei, a toda aquela arrogância, aquela soberba, ele é lançado por terra, o Hillel ben Shahar, que é a esplendorosa estrela da manhã. Para você ver que o próprio inimigo, adversário, arqui-inimigo de Deus, é chamado em determinado momento de a esplendorosa estrela da manhã, ou a estrela da alva, porque ele exercia certos poderes. Mas ali, mais uma vez, é citado uma queda. E ali, como exemplo da queda do poderio babilônico, é metafigurado na personificação do próprio Lucifer, que ali também é destronizado por conta da sua arrogância, porque ele se arrogava de domínio de todas as nações. Nos nossos dias, ele também arroga essa prerrogativa de domínio sobre as nações. E os reinos deste mundo estão muitos deles curvados a esse poder de Satanás. Então, por isso que em Apocalipse nós vamos ver de novo essa menção da queda final dele. Da queda final, que é a mesma queda em todo o processo, é que não há cronologia, é um tempo único. E isso que se torna difícil para a gente poder compreender. Que quando nós falamos do nosso século, do nosso mundo, nós temos os adventos que aconteceram no passado, no presente e no futuro. Mas na eternidade, como nós sabemos, nós aqui podemos dizer, não há presente, passado, futuro. Então é uma ação única, mas que ela se mostra no nosso mundo em tempos distintos. Boa. Pastor Vilmar, como é que o irmão responde a nossa enquete também, então? Partindo do pressuposto aqui que o irmão não acredita que Jesus está falando de uma queda literal ali naquele texto, então Satanás cairá no futuro, então. Não, na verdade, ele cairá no sentido de que ele irá eternamente para o lago de fogo e enxofre. E essa é a queda definitiva que já está determinada, essa condenação já é determinada e todos os demônios sabem muito bem disso. Nesse sentido, ele cairá. Mas no sentido também que Apocalipse 12 fala, houve uma guerra nos céus, 1/3 dos anjos, porque quando Deus criou todos os seres espirituais, são seres pessoais, são seres com vontade, mas eles precisavam ser confirmados, assim como Adão. Adão foi criado perfeito, mas ele era
alguém que tinha a possibilidade de não ser confirmado como anjo, como homem santo, e sim se tornar o que ele se tornou, um pecador depravado. E Satanás, porque cresceu no coração dele o desejo de ser igual a Deus, porque ele se considerava muito bonito, porque ele se considerava muito excelente e assim por diante, ele então acabou crescendo no coração dele orgulho, e ele foi conversando com outros que ele tinha proximidade dentro do principado dele, e ele conseguiu influenciar de cada 3 anjos um que seguiu. E houve então essa queda. Ele estava nas regiões celestiais, no 3º céu, vamos dizer assim, lá próximo do trono de Deus. Ele não está mais lá, ele foi lançado. Hoje ele atua na terra, ele tem brechas para atuar na terra, mas eu creio que ele está nas regiões celestiais, que a gente poderia falar um segundo céu aí, eventualmente. E eu afirmo isso também porque não estou falando apenas de Apocalipse, que eventualmente se pode falar numa perspectiva apenas futurística, humanamente falando, mas Judas, quando está escrevendo no versículo 6, no versículo 6, ele vai dizer: e os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, estão reservados em prisões eternas na escuridão para o juízo do grande dia. O grande dia, que é o dia final, todos os demônios, o inferno, vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Nesse sentido, é a queda definitiva, total e completa. Mas quando Jesus Cristo fala, eu vi Satanás cair do céu, ele está se referindo a uma outra, que é a guerra lá de Apocalipse, capítulo 12. Sim. Fazendo uma referência passada, né? Sim. De algo que aconteceu. Boa. Apóstolo Heleno, vamos voltar então ao texto lá de Lucas 10, já que já respondemos aí a nossa enquete. Não vale colar, viu? Quero a sua opinião aí na enquete. O pastor Vilmar fez uma aplicação ali do contexto imediato, falando do retorno dos discípulos, eufóricos e tudo mais, e aí Jesus, então, faria uma aplicação para que eles segurassem a onda, vamos dizer assim. É possível essa leitura? E se não é possível, por que não é? Olha, eu acredito que há possibilidade dessa aplicação, sim. É uma possibilidade de aplicação para que, como eu posso dizer, a gente pedagogicamente compreenda que essa arrogância ela tem na mesma matriz o coração do próprio Satanás. Que nós observamos no texto de Isaías as menções. Eu subirei acima das estrelas, acima do trono do Altíssimo, eu porei o meu trono. E então vem a resposta: você foi derrubado por terra por causa desta arrogância, por causa da tamanha presunção, você que debilitava as nações, né? E hoje quando nós pegamos esse termo nações, nós vamos entender os povos como um todo, os povos, e aí nós vamos transferir isso para um entendimento espiritual. Ele está hoje no mesmo posicionamento de arrogância, esteve, dizendo, eu tenho tudo, o mundo jaz no maligno, o mundo está deitado aos pés dele, está submetido a ele. Esse é jazer no maligno. E ele punha em submissão o mundo, as pessoas, os governos, ele punha em submissão mentes e corações, filosofias e pensamentos e as suas próprias conjecturas, lançando na mentalidade de toda a humanidade que vem aprendendo cada vez coisas e mais coisas, mas menos de Deus. Então, quando Jesus chega e começa a obra de libertação de pessoas do domínio desse poderio, Jesus faz a menção da queda dele, da queda que para mim é única, só é vista em pontos diferentes. Mas essa queda, ele que estava exercendo o domínio, aprisionando pessoas na enfermidade, aprisionando pessoas na ideologia, aprisionando pessoas na religiosidade. Agora, esse poderio foi quebrado, esse trono está sendo desfeito, está sendo despedaçado e ele cai desse exercício que, no momento, nessa cronologia, ele vem exercendo. Ele perde esse domínio porque agora chegou o que é mais valente. Porque antes ele tinha sua casa, o cosmo.
Ele tinha bem guardado, armado até os dentes, mas vindo um mais valente, veio e desapossa, tirou o seu trono. Então ele cai do seu domínio, porque agora as nações não estão mais à mercê desse domínio, porque agora nós temos a escolha e podemos escolher então que em Cristo somos livres de toda a condenação, porque aqueles que estão em Cristo nenhuma condenação há. Então, se retornamos a Cristo, retornamos a Deus através de Cristo, que é o único mediador, o que acontece? Ele não tem mais esse domínio. A cédula foi rasgada, o contrato de dívida, de poder que ele exercia sobre as nações, foi tirado agora. Esse poder não existe mais, essa autoridade que ele tinha legal, por incrível que pareça, uma autoridade legal. Ele teve direito desde lá do Éden, mas agora, por Cristo, é rasgado este contrato, este documento de posse, e então agora ele é manifesto diante dos olhos, cronologicamente, dos discípulos naquele momento, não dos discípulos, mas Jesus mencionar, ele cai de novo, não com uma queda nova, mas ele é manifestado aqui a queda dele, diante de todo esse domínio que ele tinha de principados e potestades e tronos e governadores da maldade nas regiões celestiais, no mundo espiritual. Porque é interessante entender que nós estamos aqui neste mundo físico, nós estamos nos vendo, mas nós estamos permeados pelo mundo espiritual. E as matrizes sempre estiveram no mundo espiritual. Todas as coisas que no mundo existem primeiro no mundo espiritual. E daí vem trazer das coisas invisíveis para o mundo visível. Então, sempre existiram e vão existir. Estamos aqui permeados. Porém, ele não tem domínio sobre mim, sobre ti, sobre o pastor Vilmar. Perdoe citar nós aqui, porque estamos diante da tela. Né? Não tem poder sobre nós, porque nós fizemos uma escolha. E qual é a escolha? Nós queremos, vou usar um termo, um novo governador. Nós queremos um novo gestor, nós queremos um novo poder, porque antes todo homem foi destituído da glória de Deus. Perdemos tudo, mas agora este governo, o governo de Cristo, o reino de Deus na terra, quando Jesus chega e diz assim, eis que o reino está em vossas mãos, eu estou reintegrando vocês ao reino. Então agora eu escolho, eu posso estar no reino de Cristo ou permanecer no reino das trevas. Porém, todas as vezes que um homem, uma mulher aceita a Cristo e entra no reino de Deus, no reino de Cristo, Satanás perde. E é como uma queda. É como dizer que cada pessoa que se converte a Cristo é uma queda para o poder de Satanás. Boa. Pastor Vilmar, por que a gente não pode, ou se pode, né, em algum aspecto, fazer essa aplicação espiritual que o Heleno fez no texto e, obviamente, aí dando força à sua interpretação? Ou pode ser uma aplicação possível esse destronamento por conta do avanço, da chegada de Cristo? Como é que o irmão observa isso? Nós eu procuro sempre explicar a Bíblia pela Bíblia de um modo mais literal possível, evitando o mais possível andar pelo caminho das alegorias, porque as alegorias, ou no campo das alegorias, tudo é possível. Eu vim do campo da filosofia, na qual você era excelente se você conseguisse romper as barreiras. Eu vim do campo da política de esquerda, que você era excelente se você conseguisse derrubar o outro com argumentos e com, enfim, artimanhas maiores. Eu entendo que explicar a Bíblia pela Bíblia é sempre necessário tomar o máximo de cuidado possível para não inferir aquilo que a Bíblia não diz. Então, quando nós pegamos aí o caso de Isaías, capítulo 12, nós podemos fazer uma figura alegórica da queda ali também, né? Mas ela é um pouquinho forçada. É claro que o rei de Tiro era um grande arrogante, ele fazia uma imagem até do próprio Satanás. O mesmo caso de Ezequiel 28, quando ele vai falar ali
do rei de Babilônia. Perdão, é o contrário, ele vai falar do rei de Tiro e Isaías vai falar do rei de Babilônia. São figuras que nós podemos eventualmente aplicar a reis, mas eu prefiro ficar um pouco mais literal e dizer que existe um único poder no universo. A filosofia de Lao Tse vai dizer que existe o yin e yang, o positivo e o negativo, e que os dois estão dentro de uma totalidade e eles só podem existir um na relação com o outro. Então, dali surgem muitas filosofias, como as perversas filosofias de gênero da atualidade. Jesus Cristo disse, olha, Satanás não tem nada a ver comigo, eu não tenho nada a ver com ele é treva completa. E João 8 vai dizer, Jesus Cristo vai falar, eu sou a luz do mundo. Então eu entendo que todo o poder nos céus e na terra é dado a Jesus Cristo. E a nossa malignidade humana é tão grande, porque a nossa perversão é total, que nós conseguimos praticar muita malignidade sem Satanás, sem os demônios. Agora, é claro que também pela Bíblia tenho clareza de que as nossas guerras espirituais se dão sim com as hostes espirituais da maldade, e aí, concordando com o apóstolo Heleno, os demônios trabalham nas regiões celestiais, os demônios influenciam as pessoas, em alguns casos eles até possuem as pessoas, né? Mas eu vejo que a igreja em geral no Brasil, especialmente a neopentecostal, dá uma ênfase excessiva ao poder dos demônios e não há esse poder. Parece até que os demônios concorrem com Jesus Cristo. Não, eles atuam até onde Jesus Cristo permite, porque Jesus Cristo ressurreto, Mateus 28, 18, chegou aos discípulos e disse, olha, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. E então não há esta resistência. Eu acredito que os demônios existem justamente para nos fazer mais fiéis. Por quê? Porque eles vão nos tentar para mostrar o que está dentro de mim, a minha própria concupiscência que eu tenho desejo de realizar, o desejo que eu tenho daquela droga ou do sexo ilícito ou da mentira. E então os demônios é como se lançassem mais um palitinho de fósforo lá naquilo que já está incendiando em mim e eu posso então cair. Sim, eles têm influência sobre o cristão e também influência sobre o homem natural. Mas o grande poder e o único poder é de Jesus Cristo. Então, aqui há várias quedas, eu não acredito. Agora, sim, o apóstolo Heleno falou que o diabo está perdendo. Está perdendo, sim, isso é óbvio, né? Mas ele não tinha todo esse domínio, nunca teve e nunca terá. Está perdendo no sentido de que pode ganhar? Não existe qualquer chance dele ganhar. A condenação dele já está então perdendo no sentido de que ele só perde. Não, a sentença definitiva dele é derrota completa, total e definitiva. Tá. Jesus Cristo já venceu, expôs os principados e potestades, Colossenses 1,16, e envergonhou-os publicamente. Está perdendo que pode ganhar? Não, poder ganhar ele jamais poderá, porque, inclusive, a sentença já foi dada, já está registrado. Mas de vez em quando ele faz um gol, vamos dizer assim. Ele ganha pontos, ele ganha territórios, ele tem... Avança. Ele tem conquistas, mas não vitórias. Ok. Então, mas é interessante, Zeca, pastor Vilmar, entender, por exemplo, o que o apóstolo Paulo tanto nos esclarece sobre as lutas espirituais que nós temos. E ele cita, nossa luta não é contra a carne, contra sangue. Né? Está falando da vida material e o sangue aqui é da vida biológica, mas também do elemento essencial das alianças. Então ele diz, a nossa luta não é isso, porque existe uma luta que eu não escolhi estar. Eu vivo por consequência dos ancestrais Adão e Eva, que viviam bem no seu território, naquele lugar, um lugar, que nós chamamos de Éden, onde o governo era divino. O governo era único, governo divino. Porém, eles se venderam. A própria Bíblia diz que eles foram vendidos a Satanás. Satanás conseguiu tê-los. E então eles foram tirados do seu lugar, da sua habitação, do Éden ou do lugar, e então ele vai para o mundo normal, o mundo natural.
o mundo cósmico. E então, este mundo, ele tem a influência, ele tem o poder de Satanás. Mas é um poder que o pastor Vilmar citou, é um poder permissivo. Deus permite, porque ele exerceu poder, domínio sobre povos, sobre nações, sobre pessoas, possuindo pessoas, ele influenciando pessoas, influenciando reinos, influenciando culturas, e para que houvesse um distanciamento de Deus. Uhum. Porque quanto mais ele puder levar consigo, mais contente no momento ele está. Ele vai ver a derrota mais tarde. Então, é interessante quando a gente olha para Colossenses, quando diz principados. Vai falar de primeiro, de cabeça. Principado fala de cabeça. Depois fala de potestade, que são poderes que faz uma menção aos poderes judiciais, de julgamento. Príncipe das trevas fala do senhor deste mundo, tanto é dito. Ele é o príncipe deste século. E, por fim, os poderes espirituais do mal, as hostes que possuem. Então, para nós percebermos, Paulo trata de uma hierarquia espiritual, ele vai mencionando uma hierarquia espiritual e ele põe principados. Hoje existe principados, não estou falando tão somente daquele que alguns chamamos de Satanás, né? Uhum. Já foi discutido aqui várias vezes nos programas, né? A origem deste nome e tal, né? Mas ele é este príncipe que caiu, mas existem os domínios na terra. Isso não quero dizer que é uma alegoria, é a minha Bíblia quem diz. E ela não é alegórica, ela é, sim, literal. Quando diz que existem esses poderes que estão exercendo domínios. E esses domínios são literais. É por isso que nós vemos hoje governos e mais governos expulsando tudo que se refere à fé de seus países. Nós vemos universidades cuja a mentalidade é humanista 100%. E nós vemos, inclusive, hoje, no mundo chamado cristão, pessoas cada vez mais apóstatas da fé. Porque esse domínio cada vez vai tentar limpar a mentalidade do homem. Então, ele exerce poder. Todo poder emana de Deus. Jesus Cristo diz, todo poder me foi dado. E eu também vos dou o poder. Mas ele disse, eu vos dou o poder para uma finalidade. Jesus disse, todo poder me foi me dado, mas eu também vos dou o poder. E a finalidade é para pisardes escorpiões e serpentes, para vocês destronar Satanás ou o poder de Satanás que opera em determinados lugares, tempos e pessoas. Quando o irmão fala de hierarquia, isso significa que quando Jesus fala que viu Satanás caindo, que o inimigo referente ele foi derrotado, mas que outros estão em atividade? Não são vários Satanáses, tá? Não. Ali que ele viu Satanás, vamos dizer assim, o diabo, ele viu caindo, ele derrotado. Viu, mas que as potestades, o príncipe, os que possuem, eles estão ativos. Isso, essa força do mal que perdeu território, que perdeu domínio, Jesus está dizendo assim, ó, o príncipe de todos estes, maior, já caiu. Tá. E outra questão rapidinho, quando o irmão fala da autoridade para pisar, a autoridade é sobre os demônios ou a autoridade, por exemplo, como alguns estudiosos falam, da pregação do evangelho? Não, com certeza, mais do que absoluta do que por fé, Jesus está falando sobre poderes espirituais. Poderes espirituais. Não tem lógica tentar desvirtuar isso. Quando ele está dizendo que nos dá poder sobre demônios, poder sobre as ações espirituais. Isso é inquestionável, com base no próprio texto. Né? Boa. Vamos para o outro lado aqui, que o pastor Vilmar começou falando que ele ia ficar no próprio texto. Então, o apóstolo Leandro falou que está no próprio texto. Primeiro, antes desse próprio texto, o irmão acredita nessa hierarquia dos demônios aí? O mais importante, o outro, o general, o comandante?
A Bíblia nos dá esse respaldo, sim. E nós entendemos também que nos céus, aliás, os céus é todo organizado. Quando nós estudamos os fenômenos da natureza, nós percebemos uma hierarquia, uma organização, uma ordem absurda, maravilhosa, extraordinária. E nós, então, pensamos, o criador disso é um ser extraordinariamente inteligente. É claro que existe ordem no universo e é evidente que existe hierarquia nos principados das trevas. Entretanto, eu quero destacar a organização da luz, dizendo que quando Josué estava para possuir a terra prometida, apareceu-lhe um príncipe, apareceu-lhe um anjo, dizendo, olha, Josué, eu vim aqui para te fortalecer. Um certo rei estava para assumir o comando e ele estava em luta, estava em dificuldades. Miguel, o arcanjo Miguel, foi enviado para fortalecer este governante. O que me deixa claro, então, por estas e muitas outras passagens, é que qualquer autoridade que chega ao poder, e isso o apóstolo Paulo vai nos falar em Romanos, que é para nós obedecermos às autoridades, porque elas vêm de Deus. Então, qualquer homem, qualquer mulher com a insígnia do poder, ainda que tenha sido eleito, não é isso? Não é relevante a forma. A verdade é que Deus determinou que houvesse aquela autoridade. E então Deus está trabalhando no coração e na mente daquela autoridade para que ela conduza a nação do melhor modo. Ciro era um ímpio e foi extremamente usado por Deus, e Deus o chamou de meu servo séculos antes dele existir. O Nabucodonosor era um ímpio terrível e feiticeiro de primeira mão, mas Deus falou que o enviaria meu servo Nabucodonosor, com vários profetas, Jeremias, Ezequiel e outros falando de Nabucodonosor como servo de Deus. Então, eu creio sim que os demônios influenciam, como o apóstolo mencionou, creio que eles têm hierarquia sim, porém, a grande hierarquia vem de Deus, o maior poder, o único grande poder, o grande determinante, o único soberano no universo é Jesus Cristo, com o Pai e com o Espírito Santo, e os anjos santos dele, os mensageiros, né? Porque os anjos são mensageiros de Deus, eles trazem mensagens ao coração, eles trazem mensagens à mente dos dirigentes, e então esses dirigentes têm a liberdade para assumir eventuais comandos ou eventuais orientações dos demônios ou dos anjos, mas a hierarquia existe tanto para os anjos santos, que são os anjos confirmados, como para os anjos caídos, que são aqueles que, uma multidão deles, 200 milhões, serão soltos antes da vinda de Cristo, e eles estarão a atormentar a terra, mas por agora eles estão presos. 200 milhões? 200 milhões serão soltos, com o líder Abaddon. Enquanto agora, nesse presente século, já existem nas regiões celestiais muitos demônios trabalhando, inclusive Satanás. Espera aí. Você tem esse número aí também, Leandro? Não, esses números eu não tenho, mas então, não discordo não, tá? Não discorda? Não. Eu achei que já ia dar pra gente bolar um outro debate aqui, já risca aí, Rogério. Já participei de estudos sobre o assunto e me convence. Tá bom, eu achei que dava um outro debate, mas anota que esse daí do número eu achei interessante, acho que dá um debate. Mas sabe o que eu ia falar, pastor Vilmar? A mesma pergunta que eu fiz pro Heleno. Bom, se tem essa hierarquia, legal. Mas se Jesus fala e afirma que viu o chefe caindo, isso não significa que eles já estão tudo perdido? Porque tem, inclusive, uma máxima do exército, dos quartéis, que se você abater o comandante, o exército romano fazia muito isso. Sim. De abater o comandante e todo mundo se dispersar. É muito interessante essa colocação, Zeca. O pressuposto fundamental de todo o amor, muito especialmente do amor de Deus, é que o homem, o príncipe, o anjo, seja lá quem for, ame a Deus por liberdade, por ele querer. Ninguém ama a Deus porque está com uma metralhadora na cabeça. E a prova disso é que, apesar de Satanás ter perdido toda a região que ele estava na região celestial, lá no terceiro céu, ele continua atuando, influenciando governadores, influenciando pessoas. Por quê? Porque Deus quer que os governantes sigam a Cristo por amor a Cristo e não porque
Cristo simplesmente tem todo o poder e é Deus e impõe, não. Porque senão Jesus Cristo viria como um grande rei. Mas pela sabedoria de Deus, pela glória de Deus, Jesus Cristo veio como um maldito, porque ele veio um simples homem pobre e ele ainda morreu numa cruz. Claro que ele cravou todos os nossos pecados na cruz, mas para os olhos humanos naturais é loucura. É a maior besteira você querer que alguém siga a Jesus Cristo, sendo ele o maldito da cruz, ainda mais na cultura romana do primeiro século. Então é óbvio que o Pai quer que nós o amemos e amemos a Jesus Cristo, porque nós compreendemos que Jesus Cristo é o próprio amor, que não existem dois deuses no universo, que existe um só Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, 3 pessoas, um só Deus. Então eu entendo assim que o amor, a liberdade Só fazem... para concluir, pastor. Sim. Não, pode concluir rapidinho. Sim, que o amor e a liberdade fazem com que nós, para termos escolha, precisamos ter de verdade adversários. O adversário está vencido, sim, mas a terra já estava prometida, só que Josué precisou ir lá e tomá-la. E para tomar, houve resistência, mas Josué sabia, o Todo-Poderoso que manda em todos os exércitos está comigo. É só eu preciso ter coragem e avançar. A mesma coisa, quem se esconde no esconderijo do Altíssimo jamais perderá uma batalha, mas é preciso estar no esconderijo do Altíssimo e avançar na direção que ele comanda. O apóstolo Heleno, o irmão citou que agora com a chegada de Jesus, o diabo perdeu terreno. A gente pode de alguma forma imaginar que como Jesus agora foi aos céus para uma outra atividade, o diabo ganhe terreno? Não. Nesse interim? De forma alguma, Zeca. De forma alguma. Isso aí não vejo de maneira, absolutamente nenhuma maneira isso. O que acontece é que Jesus ascende aos céus, mas ele não nos deixa só. O Espírito que está aqui é o próprio Espírito de Deus, o próprio Espírito do Cristo. Então está aqui. Porém, quando nós falamos dessa temporalidade, nós temos que entender que todas as coisas já estão no tempo de Deus. E dentro desse tempo de Deus, nós vamos entender que há de chegar o tempo do julgamento de Deus com relação ao diabo. Ele caiu do seu trono, ok? Mas ele ainda não foi preso. Ele ainda influencia seus seguidores, quer na esfera espiritual, quer na esfera humana. Mas o texto de Judas não indica que eles estão presos? Calma. Quem são aqueles que estão presos? Pô, a gente vê, vai falando que eu pego o texto aqui. É que nós precisamos entender quem são aqueles presos, porque a Bíblia não é ambígua. E aqui nós vemos os malignos, principados, potestades nas regiões celestiais. Então, Judas 6. E quanto aos anjos que não conservaram suas posições de Aqueles que não conservaram suas posições, mas abandonaram sua própria morada, se referem aos anjos caídos, que não guardaram a sua habitação em luz espiritual e se transformaram e se reconfiguraram em figuras visíveis, e por isso eles deixaram a habitação de luz espiritual, tornando-se seres visíveis, e eles foram, sim, lançados nessa prisão. Tá bom. Não é qualquer... Não é demônio. Demônio, são anjos que mudaram sua habitação. Jesus não prendeu Satanás quando ele desceu? Olha... Como eu posso te dizer, existem presos na cadeia, nas prisões, nas penitenciárias, que têm os seus do lado de fora e ele governa do mesmo jeito. Tá. Você sabe que eu sou presbiteriano, né? Sim. Então tá bom. Então você entende o que eu estou querendo chegar, né? Ao mesmo tempo, nós precisamos entender que quando Jesus vem e ele destrona o poder de Satanás no presente mundo, neste mundo em que vivemos, ele destronou a autoridade. Mas ele ainda exerce influência através daqueles que são seus servos, seus seguidores. Sim, comandando. Ele ainda comanda. Perfeito. Ele ainda está presente, conspirando de todas as formas para levar consigo
a máxima quantidade que ele puder. Porém, isso é por permissão de Deus. E aí eu concordo com o pastor Vilmar. Todo poder vem de Deus? Todo poder é exercido por Deus? Sim. Porém, Deus, ele não age arbitrariamente conforme o que ele mesmo prescreveu. Então, não tem como Deus mudar aquilo que ele mesmo determinou antes da fundação do mundo. Então, estava prescrito e Satanás sabe disso. Mas esse julgamento final em que Satanás será preso definitivamente, isso virá muito posterior. Porém, ele não está preso. Não está preso? E já vou fazer as duas perguntas, né? Satanás, Jesus não prendeu na crucificação, e o texto de Judas 6, quem são aqui os anjos que também o estão 2 presos? Pedro 2,4 vai mencionar uma multidão de demônios que estão presos no inferno, aguardando para o dia do juízo. Só para avisar, 5 minutinhos para a resposta, que a gente precisa chamar um intervalo, tá bom? Sim, com Por certeza. favor, vamos lá. Ok. Então, Satanás não está preso, não. Na verdade, quando houver o milênio, haverá, então, 1000 anos nos quais Jesus Cristo será o único comandante já física, visivelmente, e Satanás, sim, estará preso. Mas depois disso, ele será solto e reinará um pouco, ou isto é, chamará os reis da terra que quiserem segui-lo, para que, então, haja a grande batalha, a batalha final, na qual Jesus Cristo, pelo seu poder, vencerá definitivamente. E aí, sim, o falso profeta, os demônios, o próprio Satanás vai ser lançado definitivamente no lago de fogo e enxofre. Enquanto isso, Satanás está podendo trabalhar, ele exerce oposição ao projeto de Deus. Por quê? Antes da fundação do mundo, Deus assim quis. Deus quis que houvesse a liberdade de oposição. Se ninguém pecasse, ok, mas Deus sabia que pegariam, porque ele conhece toda a eternidade e o tempo é apenas um pequeno lacuna na eternidade. Então, Satanás está trabalhando, sim. Qual é a grande arma dos demônios, liderado pelo grande ladrão que é Satanás? Ele é o grande enganador, é o grande feiticeiro, é o grande mentiroso. Ele trabalha muito pelo engano. As pessoas que não querem ler a palavra de Deus, as pessoas que querem andar segundo o curso desse mundo, segundo os seus próprios desejos, as pessoas que querem ter a si mesmas como deuses, essas pessoas são todas muito influenciadas pelo próprio Satanás. Por quê? Elas não estão embaixo do esconderijo do Altíssimo, que é a palavra de Deus. Elas não estão embaixo do esconderijo do Altíssimo, que é a igreja de Jesus Cristo. Elas não estão embaixo do esconderijo do Altíssimo, que é o Senhor Jesus Cristo. Portanto, elas não são guiadas pelo Espírito Santo de Deus e elas dificilmente ouvem a voz de Deus. Elas ouvem, sim, a voz do seu próprio coração, que é maligno, e também ouvem as vozes dos inimigos. Então, você quer andar em segurança total, em plena vitória? É simples. É preciso estar firme numa igreja de Jesus Cristo. É preciso ler, meditar, viver a palavra de Deus. Andar na luz, porque na luz não há tropeço. Agora, se você não estiver nesse caminho, se você acha que você pode fazer o que você quiser, ok. Mas é assim que o inimigo quer. Ele se esconde atrás da tua mente, ele manda pensamentos na tua vida e você é muito influenciado por ele. Ele ainda está trabalhando com a permissão de Deus. Ele não vai conseguir te matar se Deus não permitir, mas ele vai te enganar muito, porque o território do pecado, ainda Jesus Cristo permite que o inimigo trabalhe. Estava se mexendo aí, comentar alguma coisa, né? Não. Nesse ponto, a concordância aí vocês estão em concordância. Então, estamos em plena concordância. A provocação da Angélica foi só comigo mesmo aqui. Tá vendo? Eles falaram do milênio. Você vai calma, a caneta aqui. Então tá bom. Ó, deixa eu colocar rapidinho, antes de chamar o intervalo, alguns comentários que nós separamos lá no Instagram. Vou colocar na ordem, tá bom, produção? Aqui, ó. Vou começar com o do Anderson Pereira. Ele fala que o diabo já caiu e se encontra hoje nos lugares celestiais, conforme Efésios 6,12. O próximo comentário é do Gabriel Borges. Já caiu, conforme Lucas 10 e Apocalipse 12, que ele e seus anjos foram lançados à terra. E eu encerro com um comentário do Paulo Roberto. Já caiu e agora ele quer levar o máximo de almas junto com ele. Obrigado aí a toda a galera que participou, que votou, que deu a opinião também lá no Instagram. Infelizmente o tempo passa muito rápido, não vai dar tempo dos convidados comentarem também, tá bom? Mas fica ligadinho aí que no próximo bloco nós vamos ter tempo de considerações finais e uma aplicação para você que nos assiste agora.
O que você precisa fazer com todo esse conhecimento, tudo isso que foi colocado aqui, como é que isso precisa mudar, de alguma forma, a sua prática e a sua maneira de enxergar as coisas também. Fica ligadinho que nós vamos fazer isso no próximo bloco. Primeiro, anote o telefone da Grade, Academia Teológica da Graça de Deus. Quer estudar mais profundamente as Escrituras Sagradas, quer estudar mais e conhecer um pouco mais sobre a teologia, procure pela Grade, parceira aqui do Vejam Só. São mais de 20 anos caminhando juntos. Código 11-3115-0819. Amanhã, em horário comercial, você liga, tira todas as suas dúvidas. Tenho certeza que você vai encontrar algum formato, algum módulo que a Grade oferece que vai se enquadrar no seu perfil, tá bom? Vou colocar também aqui o site da HIT. Muita informação da emissora, dos programas, da programação, chega por lá que você vai ter acesso a tudo isso. Além, é claro, você que curte nas redes sociais, a HIT está em todas também. Procure por lá e você vai ter acesso ao nosso conteúdo. No YouTube, você encontra toda a nossa programação à sua disposição, para você ver, rever e compartilhar também, tá certo? Intervalo rápido, o Vejam Só vai, mas daqui a pouquinho nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o programa Vejam Só. Hoje nos debruçando ali no texto de Lucas 10:18, onde Jesus afirma ter visto Satanás caindo do céu. Por que o mestre fez essa afirmação? É a nossa pergunta. E no bloco anterior a gente pôde explorar alguns aspectos desse trecho e vamos agora fazer as considerações finais de uma aplicação. Daqui a pouquinho eu vou devolver a palavra ao apóstolo Heleno Bezerra e também ao pastor Vilmar Sareta na sequência. Antes, deixa eu dar aquela moral para você que nos acompanha, assiste o Vejam Só e manda a sua foto para participar. Todo mundo que mandar a foto vai concorrer a um presente. E agora, no mês de setembro, serão 2 presentes. Nós vamos escolher um telespectador e uma telespectadora para mandar... Eu vou mostrar na sequência o material aí na sua casa. Primeiro, como participar? Mande a sua foto para o perfil no Instagram, @programa Vejam Só, ou nossa página no Facebook, facebook.com/programa Vejam Só. Aproveita agora que você está assistindo o programa, já faz aquela selfie, certo? Bem bonita, e encaminha por mensagem. Junto com a foto, mande o nome completo, a cidade e o estado também, tá bom? É muito simples, muito fácil. Mandou a foto, apareceu aqui, já está concorrendo, tá bom? Fique atento aí nessa mensagem que você enviou, porque é por ela que a produção vai entrar em contato para pedir todas as informações, tudo direitinho para enviar o presente para você, tá certo? Vamos começar então com as nossas fotos e a primeira foto de hoje vem lá da Paraíba. E quem vai aparecer aí, ó, é a Marina Pinheiro e o esposo, o Francisco Neto. Boa, estão aí acompanhando o Vejam Só. Marina e o Francisco, obrigado, viu, pelo carinho ao casal. Deus abençoe a vida de vocês. Muito bacana receber a foto. Se eles ganharem, Angélica, aí manda uma Bíblia para cada, é isso que vocês vão fazer? Aí sim, hein? Estão concorrendo aí já. Casal, boa. Próxima foto é aqui de São Paulo, capital. E quem vai aparecer para você é a pastora Giane Lima, nossa telespectadora. Tá aí a Giane, boa, pastora. Obrigado, viu, pela audiência, acompanhando o Vejam Só. Ela esteve aqui recentemente, né? É verdade, boa. Bem lembrado, Angélica, bem lembrado. Obrigado, viu, pastora Giane, pelo carinho. Estamos aguardando você de retorno aqui ao Vejam Só. E encerramos as nossas fotos lá em Teresina, no Piauí. E quem vai aparecer aí é o Cássio Cavalcante, nosso telespectador do Vejam Só. Obrigado, viu, Cássio, pelo carinho. Estava ali acompanhando um programa, um debate com o Vailate, né? Provavelmente aquele debate com Elias Soares, que fez muito sucesso, deu muita audiência. Obrigado, viu, Cássio, pelo carinho, meu irmão. Deus continue abençoando a sua vida. Todo mundo que mandar a foto vai concorrer a este presente que nós vamos mostrar agora. Uma Bíblia na tradução King James. Esta é uma versão atualizada do texto da King James, que é um material muito reconhecido, tá bom? E esse material aí de forma específica, um fino trato editorial, tá muito bonita a Bíblia. Nós vamos mandar aí na sua casa, tá certo? Manda sua foto que você pode ganhar. Vamos escolher um telespectador e uma telespectadora, tá certo? Estou esperando a sua participação. Meus irmãos,
3 minutos para cada um para a gente poder encerrar. Tá certo? O apóstolo Heleno fez uma manifestação aqui, porque eu tinha falado que era 3h30, mas eu falei demais aqui nas fotos. Tiramos 30 segundos. Pastor Vilmar, como eu comecei com o apóstolo Heleno no primeiro bloco, neste bloco eu começo com o irmão. Considerações finais e uma aplicação, por favor. Sim, nós queremos então deixar bem claro que o diabo cega o entendimento dos incrédulos, está escrito ali em 2 Coríntios. O diabo é o grande enganador, ele está sim a trabalho. O Novo Testamento, ali em Apocalipse, chama ele de antiga serpente, que é diabo, que é Satanás. Ele é o grande enganador. E isso é interessante porque ele existindo, quanto maior a resistência for dele contra nós pelo Espírito do Senhor Deus, maior é o nosso galardão, maior é a nossa vitória, porque a palavra de Deus nos diz em Tiago 4,7, resistir ao diabo na fé, ele fugirá de vós. Então vamos orando, meus irmãos, vamos jejuando, vamos ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, andar na verdade em amor, fazendo a obra de Deus, proclamando, divulgue esse link para os seus colegas, seus amigos. Olha, é tão simples, você pode ser até uma pessoa simples, mas divulgue o link. Olha quantas coisas relevantes da parte de Deus estão sendo divulgadas. Você é o canal da divulgação para a glória de Deus, e ficando firme com Jesus Cristo, sabendo que grande é o galardão nosso, porque Satanás já está derrotado, a vitória final já é de Cristo, já está determinada na eternidade, e a cada dia nós estamos vendo isso. E no dia final, em que nós estivermos na presença do grande Rei, do grande Deus, receberemos os grandes galardões e veremos ao fim de toda a história, e viveremos eternamente com Deus. Portanto, o Satanás já caiu como um raio, ele já está em completa extinção como um meteoro qualquer, mas enquanto ele não será extinto na sua manifestação para ficar eternamente no lago de fogo e enxofre, nós temos que viver vigiando e orando, buscando a Deus em verdade, tendo Jesus Cristo como único Deus, único Senhor, único Salvador. Não existem deuses no universo, existem enganos no universo, existe um único Deus. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amá-lo de todo o coração, amar ao próximo como a si mesmo, isso sim nos dá alegria na terra, nos dá plenitude na vida eterna, e nós temos grande galardão. Vamos continuar combatendo o bom combate. Não entre nessa que todo mundo no Brasil está evangelizado, não. Envie link desta mensagem. Vá firme na igreja. Não entre nessa história pós-moderna de que você pode adorar a Deus em casa simplesmente, não. É necessário congregar. A minha esposa deu um exemplo excelente. Quando você tira um graveto, ou ele mesmo explodindo de dentro, ele sai da fogueira, ele logo apaga. Não seja um graveto apagado, não seja um graveto fora do fogo, porque ali Satanás pode te pegar. Fica firme com Jesus Cristo. Deus continue te abençoando, agradeço a oportunidade. Amém. E a alegria de estar aqui. Louvo a Deus por estarmos aqui em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Zeca. Um abraço ao apóstolo, uma alegria conhecê-lo, Heleno. Amém. Muito bacana. Obrigado, viu, pastor, pelo carinho. Os contatos do pastor Vilmar à sua disposição lá no nosso perfil do Instagram, que essa mensagem aí de confronto aí encontre aí terra boa no seu coração, meu irmão. Deus continue abençoando. Pastor, obrigado pelo carinho. Glória a Deus. Apóstolo Heleno, 3 minutinhos para o irmão também, por favor. Obrigado, Zeca. Obrigado você que ficou até agora assistindo esse programa. Que Deus venha te abençoar. Se você quiser o meu contato, entra através do meu e-mail e ali quiser me convidar para ir à sua igreja, estarei à disposição também. Quero terminar citando 2 textos aqui. Primeiro, Colossenses 1,16, que diz: porque por ação dele foram criadas todas as coisas que há no céu e as coisas que há na terra, isto é, as visíveis e as invisíveis, quer tronos, quer dominações, quer principados, potestade, todas as coisas por ação dele e para ele têm sido criadas. Outro texto está... Ele é Jesus Cristo. Isso. Outro texto é 1ª Carta de João 5, 18 e 19, diz assim: temos sabido que todo aquele que tem sido nascido proveniente de dentro de Deus não está pecando, mas aquele que, havendo nascido proveniente de Deus, vigilantemente guarda a si mesmo, o maligno não o toca. Temos sabido que os provenientes de Deus que somos, e que o maligno e que o mundo inteiro repousa no maligno. Porém, para aqueles que estão em Cristo, nova criatura são. As coisas velhas já passaram,
tudo se fez novo. Há um novo reino, há um novo governo, e este é o governo de Cristo sobre as nossas vidas. Não importa o quanto Satanás, o inimigo, o adversário, tem exercido poder, domínio, tem escravizado. A única coisa que eu tenho que te afirmar com toda a convicção é que existe um governo maior, e este é do Filho único de Deus, Amém. Que morreu na cruz, que ressuscitou, que ascendeu os céus, hoje como sumo sacerdote está à destra, à direita do Pai, intercedendo, e é Ele quem apresenta ao Pai todas as nossas orações e súplicas feitas no Espírito. Portanto, não se preocupe com as coisas que nós dissemos aqui e que parecem tão terríveis, porque a certeza que eu e você temos é que temos um advogado, que é Cristo. E esse não perdeu a batalha, não perde batalha, nunca perderá a batalha. Pois a batalha, como diz o nosso saudoso Billy Graham, eu já li a Bíblia inteira e no final está escrito que o inimigo vai ser plenamente derrotado e que nós estaremos com Cristo para toda a eternidade. Amém. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Glória a Deus. Obrigado, apóstolo, também pelo carinho, pela atenção. Obrigado pela palavra também. Amém. Que seja bênção aí na vida daqueles que tiverem acesso a esse material. E, como o pastor Gilmar falou, você pode colaborar enviando o nosso link também para que outras pessoas tenham acesso, tá bom? Os contatos do apóstolo Heleno à sua disposição lá no nosso perfil do Instagram. É só acessar que você vai localizar tudo por lá, tá bom? Antes de encerrar, vamos colocar o resultado da nossa enquete. E nós perguntamos lá o seguinte: Satanás já caiu ou ainda cairá do céu? Citando essas duas referências aí, Lucas e Apocalipse. 93% da nossa audiência respondeu que já caiu. 7% afirmam que ele ainda cairá. A maioria esmagadora na opção de que o inimigo já caiu e está derrotado, será? Talvez deve para uma outra enquete também. Obrigado, viu, a todo mundo que votou, que participou, que deu carinho da sua audiência. O Vejam Só existe e acontece por conta de vocês, que nos acompanham e acabam repercutindo os nossos temas também, tá certo? Deus continue abençoando a sua vida. Amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais uma edição, sempre preparada com muito carinho e dedicação para você. Um abraço e até lá!